Nesse curso de Python eu vou ensinar esses fundamentos aqui para você que formam a base de praticamente qualquer programa em Python. Com esses conceitos você vai poder evoluir depois para áreas como desenvolvimento web, inteligência artificial, automação e análise de dados. Mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código antes, fica tranquilo que eu vou começar com você do zero. Aqui na descrição tem o link para os materiais de apoio, como PDFs com resumo da aula e códigos utilizados em cada um para você baixar. E antes de começar, comenta aqui embaixo o seu nome, o dia que está começando e o seu nível de conhecimento em Python. E agora sim, bora para a primeira aula onde eu vou te mostrar como rodar o seu código Python. Ok, para começar aqui eu vou te mostrar onde nós iremos rodar o nosso código Python. Eu tenho esse site aqui, onde você não precisa instalar nenhum tipo de ferramenta, basta que você coloque seu código Python, como um print, olá, clique em Run, e o código será exibido aqui na direita. Porém, como esses sites mudam com frequência, e para que eu tenha certeza que isso aqui vai funcionar independente de quando você estiver assistindo, tem o site número 2, que é o nosso backup, tá? Eu vou deixar o link desses dois sites aqui na descrição, e o princípio aqui é o mesmo, você digita o código, aperta play, e ele roda o código aqui na direita, tá? Só que eu irei usar esse site como site principal para esse curso, beleza? Ok, com as ferramentas prontas, eu vejo você na próxima aula, onde eu vou te mostrar o que são variáveis. Ok, vamos começar aqui falando sobre variáveis, que é literalmente um dos conceitos mais usados aí para criar programas em Python ou qualquer outra linguagem de programação. Mas o que é uma variável? E lembrando que para deixar um comentário, que é o que eu fiz aqui, basta colocar um hashtag ou jogo da velha e depois escrever o que você quiser aqui na frente, certo? Bom, o que é uma variável? Nós, como seres humanos, nós costumamos gravar, ou pelo menos tentar gravar, né, o nome das pessoas, talvez o celular, o endereço e várias outras informações. E nós gravamos isso onde? Na nossa memória. E com os computadores não é diferente. A única diferença é que você guarda isso dentro de uma variável e dá um nome para que você consiga acessar posteriormente. Por exemplo, vamos imaginar que você quer guardar aqui a velocidade da sua internet. Para fazer isso, você vem aqui e digita o nome, e se esse nome tiver mais do que uma palavra, você não deixa um espaço no meio. Você deve apenas colocar um underline entre as palavras. Velocidade internet igual a, e aqui você coloca um valor, por exemplo, 400 MB. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui é atribuir o valor 400 usando o operador igual para uma variável. Esse nome aqui é uma variável que você acabou de criar. E o interessante de criar uma variável é que você pode usar posteriormente, como eu havia dito. Sendo assim, você pode vir aqui e digitar a palavra-chave print, que te permite exibir valores na tela, e você passa aqui aquela variável que você acabou de criar. Você começa a digitar ela e dá um tab para completar automaticamente. Agora você vem aqui, clica em Run, e ela é exibida aqui na direita como 400, porque esse é o valor que está dentro dessa variável. Ok, você acabou de criar uma variável aqui, porém é importante saber que existem tipos diferentes de variáveis que devem ser usadas de acordo com o tipo de informação que você quer guardar. Nós temos os números inteiros, nós temos também os números decimais, textos e finalmente os booleanos. Esses são os tipos principais que você deve saber ao começar. Um número inteiro pode ser algo como, por exemplo, a idade de alguém. A idade de alguém, como 15, seria um número inteiro. Nós temos também os números decimais, como por exemplo, nota, pode ser igual a 8.5, e aqui, como nós temos um valor após o ponto, nós consideramos isso aqui um valor decimal. Textos, na programação nós chamamos de string, pode ser algo como nome completo, igual a, e aqui você passaria um nome completo, entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Você pode usar tanto um como o outro e não faz diferença, é apenas uma questão de preferência. Eu gosto mais de usar aspas simples, então vou deixar aqui aspas simples, certo? Porém, os dois funcionam, é apenas uma questão de preferência. Finalmente, nós temos os booleanos, que são usados para tomar decisões. Vamos imaginar que você quer criar um programa que irá deixar a pessoa entrar dependendo de algum tipo de condição. Para isso, você pode criar uma variável chamada, por exemplo, pode entrar igual a true, se você quiser deixar a pessoa entrar, ou false, se você não quiser deixar a pessoa entrar. Então, valores booleanos são true ou false. Essas são as duas opções. E é importante lembrar que a letra F de false e a letra T de true precisam estar em maiúsculo. Isso é obrigatório. Se você digitar o T minúsculo e tentar rodar, ele vai dar um erro aqui, dizendo que você digitou errado, você quis dizer true com T maiúsculo, e aí você precisa sempre digitar corretamente para que ele exiba aqui, né? Para que ele não dê nenhum tipo de erro no terminal quando você rodar o seu código. Ok, Jonathan, eu já entendi que existem tipos diferentes, mas como que eu vou saber qual que é o tipo que está dentro de uma variável para que eu possa saber a decisão correta que eu tenho que tomar? Bom, para isso nós temos a função type. Type, e aqui dentro você passa a variável. Por exemplo, qual que é o tipo da variável idade? Eu vou imprimir isso aqui na tela usando a função print, e agora se eu der um play, ele exibiu aqui int, o que quer dizer que a idade é do tipo inteiro, certo? Eu vou até colocar aqui uma colinha int, porque nós já iremos usar essa informação. Se eu colocar aqui nota, der um play, nós temos float. Então, os números decimais são considerados float. Se eu colocar aqui nome completo, dar um tab e clicar em run, nós temos string,
Então o texto é do tipo string. E finalmente, se eu colocar aqui, pode entrar e der um run, nós temos aqui bool. Então, o nosso tipo booleano é chamado de bool, certo? Ok, Jonathan, beleza, eu já entendi aqui o conceito de variáveis, mas como que nós usamos isso para resolver um problema real? Eu quero que você me dê um exemplo real. Então, beleza, vamos aqui para o nosso primeiro problema real. Eu vou dar um enter aqui para esse código aqui embaixo. Se o código estiver muito pequeno ou muito grande, pessoal, você pode apertar Ctrl mais para dar um zoom, Ctrl menos para diminuir a tela, tá? O que ficar melhor para você. Ok, aqui está o nosso primeiro problema. Problema número 1, valor por hora. Escreva um programa que retorna o valor hora de um funcionário, com base no seu salário mensal e horas trabalhadas por mês. Para que você possa resolver isso aqui, eu vou colocar um comentário em bloco, então 1, 2, 3 aspas, 1, 2, 3 aspas, dou um enter 3 vezes e vou colocar o comentário aqui no meio. Para resolver um problema, nós iremos usar o método 5Qs para montar um algoritmo, que é algo que eu explico em muito detalhe lá no curso de lógica de programação. E se você está aproveitando essa aula aqui, se inscreve no canal, porque daqui a alguns dias eu vou lançar um curso de lógica de programação atualizado, que vai ajudar você a levar para o próximo nível o seu nível de programação. Então se inscreve aqui agora para receber a notificação de quando eu lançar esse curso nos próximos dias. Ok, esse aqui é o método 5Qs para resolver um algoritmo. Esse método 5Qs foi algo que eu desenvolvi e expliquei em muito detalhe lá no curso de lógica de programação. Porém, para que fique fácil, eu vou refazer essa parte aqui com você, para que você consiga acompanhar mesmo caso você não tenha feito o curso de lógica de programação. Então, o que é o método 5Qs? Basicamente, o método 5Qs é o seguinte: o primeiro passo é que você analise criticamente o problema e descubra. Ou seja, eu quero que você tente explicar esse problema para você mesmo em voz alta e peça mais informações ou investigue mais até que você compreenda completamente o problema. Qual que é o problema? Esse aqui. Escreva um programa que retorna o valor de um funcionário com base no seu salário mensal. Você sabe fazer isso aqui hoje? Se você não sabe, sempre que você encontra um problema novo, é possível que você já tenha visto aquele problema no passado, porém é possível também que você nunca tenha visto aquilo antes. Se você nunca tiver visto aquele problema antes, eu preciso que você peça mais informações para quem te passou aquele problema, ou se foi um caso de um problema que você pegou na internet ou algum lugar onde você não tem como perguntar diretamente à pessoa, eu quero que você investigue mais até que você compreenda completamente aquele problema. E para te ajudar, nós temos aqui os 5 passos que você irá utilizar. Quais são os dados de entrada necessários? Se você foi lá e pesquisou e entendeu sobre como calcular o valor hora de alguém, você sabe que os dados de entrada necessários para calcular o valor hora de alguém primeiro é o salário mensal dessa pessoa e a quantidade de horas trabalhadas. O que você deve fazer com esses dados? Você deve calcular o valor hora, certo? Quais são as restrições desse problema? Ou seja, quais informações você obrigatoriamente precisa ter ou qual tipo de informação não é aceita ou qual informação seria incorreta, tudo isso você deve investigar para criar um programa completo e seguro. Eu não vou entrar em todas as possíveis restrições, mas vamos pensar aqui no que é absolutamente necessário para que você consiga resolver esse problema. Você precisa ter um valor do salário mensal e você precisa ter um valor da quantidade de horas trabalhadas. Sem essas informações, você não consegue fazer o cálculo, certo? Então essas são as restrições. E qual que é o resultado esperado? Ao calcular o valor hora, o que você espera ter aqui como resultado? O resultado esperado é que você consiga exibir o valor hora da pessoa com base no cálculo de valor hora, certo? E finalmente, qual é a sequência de passos a ser feita para chegar ao resultado esperado. Lembrando que eu estou falando de pseudocódigo, tá, pessoal? Algo que eu ensino também lá no curso de lógica de programação. Vou fazer com vocês e vocês vão entender, e os próximos vão ficar bem mais fáceis. Lembrando que pseudocódigo é basicamente escrever em linguagem natural o que você teria que fazer para que você possa depois transformar essas instruções em linguagem natural em código Python. Então, nesse caso aqui, se você já tem uma ideia de como fazer, eu quero que você dê um pause aí e depois volte aqui para ver como que eu resolvi essa questão. Ok? Já tentou aí? Então vamos lá. Para começar, eu teria que primeiro receber o salário mensal da pessoa. Na sequência, eu devo receber a quantidade de horas trabalhadas. O próximo passo seria calcular o valor hora, que seria valor hora é igual a salário mensal dividido por quantidade de horas trabalhadas. E finalmente, o último passo seria exibir o valor hora. Ok? Então o que eu acabei de criar aqui é o que nós chamamos de pseudocódigo. Isso aqui não vai rodar como código Python. Porém, ele já tem todas as informações que você precisa para transformar essas informações em código Python, que é o que eu vou te mostrar como fazer agora. Então vamos lá, vamos transformar essas instruções aqui em código Python. Como que nós podemos receber informações de alguém usando o Python? Você usa a função input. Então você diz input, abre e fecha parênteses, aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, tá? Eu prefiro aspas simples. E aqui eu faço uma pergunta. Qual é o seu salário mensal? 2 pontos e um espaço. Eu já vou te mostrar por que nós precisamos desse espacinho aqui. E eu guardo essa informação numa variável chamada de salário _ mensal.
Na sequência, eu preciso o quê? Receber a quantidade de horas trabalhadas. Então eu venho aqui e digo horas trabalhadas igual a input, e aqui eu pergunto quantas horas trabalha por mês. O terceiro passo seria calcular o valor hora. E para isso eu venho aqui e digo que valor hora é igual a salário mensal dividido por horas trabalhadas. Finalmente, eu só tenho que exibir esse valor hora na tela, e para isso nós podemos usar a função que eu já te mostrei, que é a função print, e aqui eu coloco o valor hora, certo? Só que aqui tem uma pegadinha. Se você rodar esse código aqui agora, ele vai dar um erro. Porque uma coisa que você talvez não saiba é que quando você pede informação através do input, ele retorna para você um string. E se você olhar aqui em cima, um string é basicamente um texto. Ou seja, se você dividir diretamente aqui o salário mensal e horas trabalhadas, você estará dividindo o texto por texto, o que não é possível. Para fazer um cálculo, você precisa dividir números por números. Então aqui embaixo, eu vou converter para o tipo correto usando uma função. No caso do salário mensal, que é um valor decimal, eu coloco float, abre e fecha parênteses. E como que eu sei que um decimal é float? Porque nós temos essa colinha aqui. Os números decimais são chamados de float. Então eu converto para float. E as horas trabalhadas, normalmente é um valor inteiro. Então eu posso colocar aqui int. E aqui eu estarei convertendo para um valor inteiro. Lembrando que int, se nós olharmos aqui na nossa colinha, int são valores inteiros. Ok. Vamos então rodar esse código. Vou dar aqui um play, run. Qual é o seu salário mensal? Vou colocar aqui 2.500, dar um enter. Quantas horas você trabalha por mês? Normalmente os brasileiros trabalham 176 horas por mês, dou um enter e aqui ele exibiu o meu valor hora, certo? Ok, você acabou de criar aqui o seu primeiro programa com variáveis. Se você chegou até aqui, digita aqui embaixo nível 1 Python nos comentários. Mas como que você pode criar programas mais completos que só fazem algo dependendo de algum tipo de condição? Bom, esse é o tema da nossa próxima aula. Em basicamente qualquer programa que você criar, será necessário tomar decisões, e para tomar essas decisões você deve usar as condicionais. Então vamos aqui falar sobre condicionais. Para tomar decisões usando condicionais, nós temos três opções: if, else e else. Vamos entender como que isso aqui pode ser usado na prática. Vou colocar aqui um comentário, que é o seguinte. Nós temos aqui uma situação. E aí, Jonathan, bora dar uma saída hoje? E eu respondo, se eu terminar meu trabalho aqui, eu consigo. Como que eu poderia transformar essa situação da vida real em um código Python? Nós poderíamos fazer da seguinte forma. Para determinar se eu terminei ou não o meu trabalho, eu posso criar uma variável chamada de trabalho terminado igual a, e aqui eu passo true ou eu passo false se eu não tiver terminado. Vou deixar como true inicialmente. Agora, para tomar a decisão com base em outra informação, no caso com base na variável trabalho terminado, eu posso usar a seguinte sintaxe, ou seja, a seguinte forma de você escrever o código. If trabalho terminado, dá um tab, igual a true, dois pontos, enter, print, e aqui eu digo bora. O que eu acabei de fazer aqui foi o seguinte: eu estou criando ao condicional usando a palavra-chave if, e eu irei comparar aqui se é verdadeiro ou falso através do comparador de igualdade, que no caso do Python são esses dois iguais. Nesse caso eu estou comparando se o valor que está dentro dessa variável é igual a true. E nesse momento, como eu coloquei aqui que o valor para essa variável deve ser true, quando eu rodar esse código, ele deve exibir na tela, bora. Se eu rodar isso aqui agora, dar um run, ele disse bora. Mas e se eu vier aqui e colocar false? Como que eu vou tratar essa outra possibilidade? Nesse caso, nós podemos usar o caso contrário. Ou seja, se essa condição não for verdadeira, em qualquer outro caso, então else, dois pontos, print, não posso sair. E se eu rodar isso aqui agora, ele diz aqui, não posso sair. Por quê? Ele comparou aqui, qual que é o valor que está dentro de trabalho terminado? É falso. Então, isso aqui não é verdadeiro. Ou seja, nós só podemos ir para essa próxima condição. Ou seja, quando você tem apenas duas possibilidades, você pode criar o seu código dessa forma. Então, basicamente, a forma que eu fiz aqui é o seguinte. Então, basicamente, a sintaxe é essa aqui. Se a condição for verdadeira, rode esse código. Caso contrário, rode esse código em qualquer outro caso. Vamos aqui a mais uma situação para que fique bem claro para você. Ei, você consegue me ajudar a mover essas caixas lá para fora hoje à tarde? Se eu estiver livre, sim, mas se não der, pede meu irmão para te ajudar. Como que eu transformaria isso aqui em código? Bom, nós temos que ter alguma variável que controla se a pessoa está livre ou não, certo? Então eu posso criar uma variável chamada estou livre, igual a false, por exemplo, se ele não estiver livre. E aqui eu digo if estou livre igual a true. Então se for verdadeiro, eu digo ok, bora mover as caixas. Caso contrário, eu digo pede ajuda pro meu irmão, certo? E se eu rodar esse código aqui agora, vamos dar aqui um run,
ele exibiu, pede ajuda para o meu irmão, porque eu deixei aqui estou livre como falso. E se eu colocar aqui true e rodar mais uma vez, ele diz, ok, bora mover as caixas. Então eu acho que ficou bem claro aí, né? Essa parte da sintaxe, onde você tem apenas duas condições, que é uma única condição, e se essa não for verdadeira, eu executo o código que estiver debaixo do bloco else. Mas e se você tiver uma situação onde você tem mais do que só duas condições? Como lidar com mais que duas condições? Para essa situação, vamos ver a seguinte história. Bom, eu tenho aqui a seguinte história. Eu cheguei atrasado na aula, ainda posso entrar? Se for a primeira ou segunda vez que você chega atrasado, pode sim, mas se for a terceira vez, você está suspenso. Para começar, vamos anotar os números de atrasos. Vamos deixar aqui como 0. Eu vou colocar 0 como padrão para que nós possamos começar aqui. E eu vou começar da seguinte forma. Se atrasos for maior que ou igual a 3, lembrando que esse símbolo aqui quer dizer que o valor pode ser tanto maior ou igual a 3. 2 pontos, nesse caso eu digo, você está suspenso. Na próxima condição eu dou um Enter, Backspace, if, aqui eu uso a palavra-chave if quando eu tenho mais do que apenas duas condições, atrasos igual a 2, você pode dizer mais uma falta e está suspenso, dou Enter, Backspace, e aqui eu coloco mais uma condicional, if, atrasos igual a 1, eu digo print, e aqui eu digo mais duas faltas e estará suspenso. E finalmente, para qualquer outra situação, se ele não tem exatamente 2 e se ele não tem exatamente 1, ele só pode ter o quê? 0. Então, para qualquer outro caso, nós usamos o bloco else. Então, else, eu digo, pode entrar. E aqui é interessante que você saiba que sempre que você roda um bloco if, se qualquer uma dessas condições aqui for verdadeira, ele não irá executar os blocos abaixo da condição que foi verdadeira. E por isso, é sempre interessante que você coloque o caso mais comum primeiro, para que ele economize memória no seu código, certo? No entanto, o mais importante é entender que quando você quer comparar mais do que uma situação, você usa inicialmente o if e depois você usa o else para qualquer outra condição que você quiser comparar, tá? Você poderia colocar vários outros blocos else se você quiser, e você deve sempre finalizar com else para qualquer outro cenário que não esteja dentro dessas condições que você determinou. E para confirmar que ele funcionou, vamos rodar aqui com 0 atrasos. Ele disse que pode entrar. Se eu colocar um atraso, rodar, mais duas faltas estará suspenso. Se eu colocar 2 atrasos, ele disse aqui, mais uma falta estará suspenso. E finalmente, se eu colocar aqui 3, ele diz, você está suspenso, certo? E aqui nós estamos colocando o valor direto, só que num programa real você teria que pedir informação do usuário. Então como que eu torno isso aqui dinâmico? Eu peço informação do usuário. Eu faço um input, quantas faltas você tem. E lembrando que o input retorna um string. Então nós temos que converter isso aqui para um número para que eu possa fazer a comparação ali embaixo. Então eu venho aqui e digito int, abre e fecha parênteses, e vou até o final e fecho esse parênteses. E agora eu vou dar aqui um run, ele irá me pedir aqui quantas faltas você tem. Eu coloco que eu tenho 5 faltas. Dou um enter, você está suspenso. Lembrando que faltou espaço aqui. Se eu rodar mais uma vez, quantas faltas você tem? 2, 2, mais uma falta estará suspenso. Então você pode sempre deixar o seu programa dinâmico recebendo informações do usuário. E lembrando que você poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse exemplo mais simples. Ao invés de deixar fixado o valor, eu poderia pedir a informação do usuário dizendo o seguinte: você está livre, sim ou não? E aqui, como eu estou recebendo um valor de texto, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Só que aqui, ao invés de comparar com true ou false, eu comparo com o texto. Coloco aqui S, tá? Então eu estou comparando com o string S. E agora, se eu rodar esse código, você está livre? Eu vou dizer aqui S, dar um Enter. Ok, bora mover as caixas. Se eu rodar isso aqui mais uma vez, então stop, rodar mais uma vez, você está livre? Vou dizer não, por exemplo, dar um Enter. Então, pede ajuda para o meu irmão. Lembrando que eu sempre tenho que colocar esse espacinho no final. Se você não fizer isso, quando você pede informação aqui, ele fica colado no terminal, tá? Ele fica colado aqui. Se isso aparecer aqui é porque você está rodando muitas vezes o código, tá? Basta que você espere um pouquinho e depois tente de novo. Vou colocar aqui que não e pronto. Pede ajuda para o meu irmão. Vou dar o stop. Então vamos agora para um caso real e eu quero que você me ajude a resolver ele aqui. Ok, nós temos o seguinte problema. Crie um programa que recebe dois valores e exibe qual é o maior entre eles. Para resolver ele, eu recomendo que você use o método 5Qs que nós mencionamos na aula anterior. O primeiro passo é analisar criticamente o problema. Você já sabe explicar esse problema? Você sabe como que você encontra o maior valor entre dois valores? Isso aqui é um problema relativamente simples, então eu imagino que todo mundo saiba que para determinar qual é o maior valor, basta você comparar se um valor é maior do que o outro, certo? De qualquer forma, quais são os dados de entrada? E aqui eu recomendo que você pause e tente fazer por conta própria para ir praticando já seu raciocínio. E eu estou falando de você literalmente abrir o bloco de nota e tentar responder essas perguntas. Nós precisamos de o primeiro valor,
e nós precisamos o segundo valor, certo? O que eu devo fazer com esses dados que eu acabei de pegar ali em cima? Eu devo comparar qual é o maior entre eles. Quais são as restrições desse problema? O que nós precisamos absolutamente ter para conseguir resolver esse problema? Eu preciso ter um primeiro valor e eu preciso ter um segundo valor. É imprescindível, você não consegue resolver o problema sem essas informações. Qual é o resultado esperado? Exibir o maior valor na tela. E agora, qual é a sequência de passos a ser feita para chegar ao resultado esperado? Como que eu faço isso? Se você já tem alguma ideia de como fazer isso, dá um pause aí e pode escrever com suas próprias palavras como que você montaria esse algoritmo, tá? Como que você resolveria esse problema, ok? Já tentou aí? Então vamos aqui, vou te mostrar. O primeiro passo seria receber primeiro valor, depois receber segundo valor, comparar se o primeiro valor é maior que o segundo valor, se for, exibir primeiro valor é maior. Caso contrário, exibir segundo valor é maior. Você não precisa comparar mais uma vez aqui, porque se você já comparou uma vez, a única outra possibilidade é que o segundo valor é maior. Então não precisa ficar fazendo comparações desnecessárias quando você consegue usar aqui o processo de eliminação. Então, ok, vamos transformar esse pseudocódigo em código Python. Como que eu recebo o primeiro valor? Faço input. Input, digite o primeiro valor. Dois pontos, dou um espaço. E aqui eu vou receber como primeiro valor igual a... E lembrando que eu estou recebendo um texto quando eu uso int, então eu vou converter isso aqui para inteiro. Então, int, ok? Faço a mesma coisa para o segundo valor. Segundo valor é igual a input, digite o segundo valor. E aqui, mais uma vez, eu vou converter isso aqui para um inteiro, para que nós possamos fazer comparações. Vou fechar aqui o parênteses. E agora eu só tenho que comparar se o primeiro valor é maior que o segundo valor. Como que eu faço isso? If primeiro valor for maior que segundo valor, dois pontos, eu digo aqui, o primeiro valor é maior. E caso contrário, como eu disse aqui, ó, caso contrário, então else, que é o nosso caso contrário, o segundo valor é maior. Vamos rodar esse código aqui e testar, certo? Deixa eu só comentar, deixa eu só apagar esse código aqui temporariamente, para que nós possamos rodar só o código que eu acabei de criar. Vou dar aqui um run, ele está me perguntando, digite o primeiro valor, 10. Digite o segundo valor, 20. O segundo valor é maior. Se eu rodar mais uma vez, digite o primeiro valor, 5. Digite o segundo valor, 2. O primeiro valor é maior. E aí, você acabou de ver condicionais pela primeira vez. E se você chegou até aqui, digita aqui embaixo nível 2 Python nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa primeira aula sobre condicionais. Se foi tranquilo, se foi difícil para você acompanhar, deixa aqui embaixo nos comentários como que foi a sua experiência. Vamos imaginar que você quer imprimir do valor 0 ao valor 2 na tela. Você poderia fazer isso manualmente, digitando print 0, print 1, print 2. Dá para fazer assim? Dá. Se eu rodar aqui agora, vai funcionar? Rodei, ele exibiu 0, 1 e 2. Só que existe uma forma muito mais eficiente de fazer isso aqui, usando o que nós chamamos de laço de repetição. Para isso, nós podemos fazer o seguinte. For item in range de 3, dois pontos, print item. Eu já vou explicar esse código, mas deixa eu rodar aqui primeiro. Rodei, ele exibiu de 0 a 2 da mesma forma, tá? Então, como que funciona isso aqui? A estrutura básica de um laço de repetição é essa aqui. For item in coleção, dois pontos, e aqui você coloca os comandos, certo? E o que nós fizemos aqui em cima é o seguinte. O range é uma função muito usada em laços for. Ela gera uma sequência de números automaticamente, e você pode dar um nome a esses valores que estão sendo exibidos, para que você possa acessar ele dentro do nosso laço de repetição. Vamos entender melhor mais uma vez aqui. Se eu rodar aqui, ó, for item in range de 10, talvez você espere, né, que ele imprima de 1 a 10 na tela. Eu vou só comentar esse código aqui, para que ele não rode. Só que ao rodar isso aqui, ele imprime de 0 a 9. Por que ele faz 0 a 9 e não de 1 a 10? Isso porque a função range, ele nunca inclui o último número, certo? Ou seja, se você quisesse que ele fosse até 10, você teria que colocar aqui, na verdade, 11, certo? Então, eu dou aqui um run, e agora ele vai de 0 a 10, certo? Só que se você quisesse que ele iniciasse por um determinado valor, como por exemplo 1, você pode colocar aqui um valor inicial, de 1, o valor final. E agora, se eu rodar isso mais uma vez, ele vai de 1 a 10, certo? Porque, lembrando, ele nunca inclui o último número. Outra questão importante é que você pode também determinar um passo. O que seria esse passo? Esse passo, eu posso colocar aqui, ó,
como terceiro parâmetro, vírgula, e eu coloco 2. Isso quer dizer que ele irá pular de 2 em 2 pontos. Se eu rodar aqui agora, olha o que aconteceu. Ele começou pelo primeiro número que você passou e foi pulando de 2 em 2. Então, 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. E se você quisesse, por exemplo, que ele contasse de 2 até 10 pulando 2 pontos, como você faria isso? Você tem alguma ideia? Se você tiver, dá um pause aí e tenta fazer antes de eu te mostrar como fazer isso. Lembrando que eu quero que ele inicie com o valor 2 até o valor 10 e pule de 2 em 2. Como você faria isso? Bom, nesse caso, você deixa ele iniciar pelo valor 2, pede para ele ir até o valor 12 e pula de 2 em 2 pontos. Se eu rodar isso aqui agora, como ele pula os últimos 2, e ele está pulando de 2 em 2, ele vai pular tanto o 11 quanto o 12. Então nós iniciamos no 2 e vamos até o 10 dessa forma. Só que como eu disse, pessoal, os laços de repetições eles estão muito ligados a listas no Python. Só que eu não te mostrei como usar listas ainda, então eu vou te mostrar aqui agora, mas lembrando que eu tenho aula especificamente sobre listas, que nós já iremos chegar nela daqui a pouco. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Lista de nomes. Vamos imaginar que nós temos os seguintes nomes. Para criar uma lista, basta digitar o nome da variável igual a, abre e fecha colchetes, e aqui você passa os valores que você quiser. Vou criar aqui alguns nomes. João, Amanda, Rafael e Carol. Para passar por cada um desses nomes usando a função for, que é nosso laço de repetição, eu posso fazer o seguinte: for nome, nomes, dois pontos, print, nome. E aqui uma dica para vocês, pessoal. A lista costuma ter um nome no plural, e normalmente você pega o nome da lista que costuma estar em plural e transformar ele no singular, porque basicamente se você tem vários nomes, você está iterando, ou seja, passando por cada um desses nomes, certo? Então por isso que eu uso o nome aqui. Se eu rodar esse código aqui agora, deixa eu só comentar esse código anterior. Se eu rodar aqui, nós temos João, Amanda, Rafael e Carol sendo exibido na tela através da função for e de uma lista de nomes, certo? E o interessante de listas em Python é que elas não precisam ter apenas um tipo de dado, que nesse caso aqui seria somente strings. Você poderia ter aqui uma lista de dados, por exemplo, que tem qualquer tipo de informação, um número, um nome, um valor booleano, um valor decimal, tudo isso é possível. Então eu venho aqui embaixo, se eu fizer aqui agora, for dado em dados, dois pontos, imprimir dado, e der um play, ele vai exibir aqui a primeira lista, certo? E a segunda lista, 1, Jonathan, true, 2.5. Então é importante saber que uma lista pode ter qualquer tipo de dados, e não importa se você misturar, ele irá funcionar da mesma forma. Só que o interessante é que você pode usar listas juntamente com condicionais, que é o que eu te ensinei na aula anterior. Então você poderia ter algo como, por exemplo, vou pegar aqui uma lista de idades, vou colocar aqui algumas idades. 13, 15, 18, 30, 50, 75. E agora vamos imaginar que você tem o seguinte problema. Exiba somente os maiores de idade na tela. Como que você resolveria isso aqui? Você pode fazer o seguinte. For idade em idades, dois pontos, aqui eu faço uma condicional. Se a idade for maior que ou igual a 18, eu exibo aqui na tela, print, e aqui para exibir a informação dinamicamente, eu posso usar um string dinâmico, f, aspas simples, e aqui eu coloco abre e fecha chaves, passo idade como parâmetro, ou seja, a idade que eu estiver iterando, ou seja, que eu estiver vendo naquele momento, e eu posso colocar uma mensagem aqui depois, é maior de idade. Caso contrário, então, enter, backspace, else, dou um enter, e digo aqui, f, aspas simples, coloco a idade mais uma vez, é menor de idade. E para confirmar que isso aqui funcionou, eu vou rodar esse código, vamos olhar aqui na direita. Então aqui ele está dizendo, 13 é menor de idade, 15 é menor de idade, 18, 30, 50 e 75 é maior de idade. Então olha que interessante, nós acabamos de unir tanto o conceito de listas, que é novo, o conceito de laço de repetição e o conceito de condicionais em apenas um único algoritmo. Então agora, para consolidar todo esse conhecimento, vamos a um exemplo prático. Então vamos aqui a um exemplo prático com um algoritmo real. Vamos criar um validador de senhas. Qual é o problema? Você trabalha em um sistema que precisa verificar se todas as senhas digitadas por usuários são válidas. E para uma senha ser válida, ela precisa ter pelo menos 6 caracteres. Então eu vou te ajudar a montar essa lógica aqui, porque tem algumas coisinhas que nós não vimos ainda. Vamos colocar aqui o método 5Qs. Ok, vamos lá. Então o primeiro passo é sempre analisar criticamente o problema. Se você não tivesse que usar código, se você tivesse que só explicar esse problema aí para alguém, como que você determinaria se uma senha tem ou não 6 caracteres? Você tem uma ideia de como fazer isso? Se você não tem, você teria que pesquisar.
Mas eu imagino que isso aqui também é um desses casos que é mais simples, mas se você não souber, eu vou te explicar aqui agora. Basicamente, para você determinar se uma senha é válida e para ser válida ela tem que ter no mínimo 6 caracteres, a ideia seria basicamente pegar a senha, ver ali quantos caracteres que ela tem. Se ela tiver menos que 6 caracteres, eu não aceito. Se tiver mais que 6 caracteres, eu aceito, certo? Então, quais são os dados de entradas necessários? Recomendo que você pause e tente responder as 5 perguntas aqui antes de continuar. O que nós precisamos para montar esse algoritmo? A senha, basicamente é só isso. O que eu devo fazer com esses dados? Verificar se está dentro, se possui no mínimo 6 caracteres. Quais são as restrições desse problema? Você pode dizer que as restrições estão bem claras aqui, né? O primeiro seria, é obrigatório informar uma senha e a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. E qual é o resultado esperado? Se a senha exibida tiver menos que 6 caracteres, não permitir o uso. Se a senha informada, na verdade, né? Informada tiver 6 ou mais caracteres, permitir o uso. E agora nós temos o passo 5. Qual é a sequência de passos necessários a serem feitas para chegar ao resultado esperado? Bom, eu preciso primeiro receber a senha, verificar se ela possui no mínimo 6 caracteres. Se possuir, permitir o cadastro. Se não possuir, não permitir o cadastro. Certo? Então aqui está o meu algoritmo. Nós iremos agora transformar isso aqui em código. E aqui uma coisa que vocês ainda não viram é como que você determina o tamanho de algo, né? Como que eu sei quantos caracteres uma palavra tem. Para isso nós podemos usar a função len. A função len permite que você passe aqui uma variável e ela retorna para você a quantidade de caracteres, certo? Então eu poderia pegar aqui a senha que foi passado para a gente e verificar, né, se ela tem 6 caracteres ou não. E se tiver, eu permito. Se não tiver, eu não permito, certo? Então agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho as seguintes listas com várias senhas. Essa lista aqui, tá? Tem várias senhas aqui. E agora eu preciso que o meu programa passe por todas essas senhas e verifique se elas estão dentro do nosso critério ou não. Como que você faria isso? Se você tem alguma ideia de como resolver isso, dá um pause agora e tenta fazer. Se você não sabe, aguarda aqui que eu já vou te mostrar como resolver, ok? Já tentou aí? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui, né? Primeiro passo, eu tenho que ler a lista de informação. Então vamos aqui, for senha, em senhas. Eu verifico se o len, né, que é o tamanho da senha atual, é maior que ou igual a 6. Se for maior que ou igual a 6, eu posso colocar aqui formatado e diz o seguinte: a senha, e aqui eu passo a senha, é válida. Caso contrário, eu digo a senha, e aqui eu pego a senha, deve possuir no mínimo 6 caracteres. Fecho aspas. E se nós rodarmos esse código aqui agora, deixa eu maximizar aqui. Ok, nosso código começa a partir daqui. Então, a senha ABC deve... Ele está dizendo aqui, a senha ABC deve possuir no mínimo 6 caracteres, a senha tal é válida, essa senha deve possuir no mínimo... A senha tal deve possuir 6 caracteres, Python é válida, oi, a senha oi deve possuir no mínimo 6 caracteres. Ou seja, nossas regras estão funcionando perfeitamente. Esse tipo de automação, pessoal, que nós acabamos de fazer aqui, de processamento de dados, pode ser usado em formulários, sistema de cadastros, verificação de dados e muito mais. Se você chegou até aqui, digita aqui embaixo nível 3 Python. É exatamente esse tipo de lógica que os programadores usam para criar sistemas reais e completos. Na próxima aula eu vou te mostrar quais são os detalhezinhos que eu não falei aqui nessa aula. Na aula anterior, você conheceu o laço de repetição for, que é usado quando você já tem alguma forma de saber quantas vezes você quer executar um comando. Porém, você irá encontrar casos onde o for não resolve a sua situação, porque existem situações onde você não sabe exatamente quantas vezes você precisa que algo rode, ou talvez você precisa que algo rode até que algo mude. Nesse caso, você pode criar uma condição para que ele continue rodando o laço até que aquela condição esteja satisfeita. Eu estou falando aqui do while. A sintaxe do while é a seguinte: while, condição, dois pontos, e aqui fica o código a ser executado. Essa é a sintaxe, ou seja, a forma que você escreve o código. Vamos imaginar a seguinte situação. Você quer criar um programa que permite 3 tentativas antes de fechar. Para que eu possa fazer isso, eu preciso de uma variável que controla a quantidade de tentativas. Tentativas igual a 0 inicialmente, e que eu faço while tentativas for menor que 3, dois pontos, imprimo na tela, tente novamente. E aqui,
para controlar, né, quando isso aqui deve parar de dar novas tentativas, eu preciso, cada vez que esse laço de repetição roda, incrementar por 1 a quantidade de tentativas, porque cada vez que ele rodou, quer dizer que eu já tentei uma vez. Então vamos aqui fazer um tentativas igual a tentativas mais 1. E agora, se eu rodar esse código, ele permite que eu tente 3 vezes. Após a terceira vez, ele para de rodar esse laço de repetição, porque nós chegamos aqui à nossa condição, que seria até 3 tentativas. Outro caso comum, quando queremos que uma ação continue acontecendo até que um critério seja satisfeito. Por exemplo, vamos imaginar que você só quer permitir que a pessoa logue no sistema se ela digitar a senha correta. Só pode logar se digitar a senha correta. Só pode logar se digitar a senha correta. Para isso, eu posso determinar aqui uma senha, que ela irá iniciar como valor vazio, e que eu faço, enquanto a senha, então while senha for diferente de, e aqui eu passo uma senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enquanto ela for diferente disso, eu vou pedir para o usuário me informar a senha. Input, digite a senha correta. E aqui eu guardo a variável de senha, e ele só irá sair desse laço de repetição quando a pessoa digitar a senha correta. E quando ele sair do laço de repetição, eu posso imprimir na tela, bem-vindo ao sistema. Se eu rodar esse código aqui agora, vamos dar aqui um play. Ele está pedindo, digite a senha correta. Eu vou digitar uma senha errada aqui, dá um enter, digite a senha correta. Vou digitar novamente errado, digitar errado. Então, enquanto eu digitar errado aqui, ele vai continuar pedindo a senha. Esse é o maior ponto forte do while. Ele deixa que você rode uma condição até que você acerte. E aqui, quando eu acertar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem-vindo ao sistema. Você poderia usar também o laço de repetição while para garantir que algo esteja preenchido. Por exemplo, vamos imaginar que você só deve continuar quando o usuário informar seu nome. Então, eu venho aqui e defino uma variável nome, que irá inicializar como um valor vazio, um string vazio, e agora eu digo while nome for igual a um string vazio, ou seja, enquanto meu nome estiver vazio, eu vou pedir para a pessoa, input, digite seu nome. E vou guardar isso aqui na variável chamada nome, e aqui, ao finalizar e sair desse laço de repetição, eu digo algo como bem-vindo, e aqui eu pego o nome da pessoa, certo? E agora, se eu rodar esse código, deixa eu só comentar, deixa eu só apagar esses códigos anteriores aqui rapidamente para que nós possamos testar. Digite o seu nome. Se eu der um Enter, ele não permite que eu continue. Porque se eu der um Enter aqui, ó, eu não estou preenchendo o nome. Então, enquanto eu não estiver preenchendo o nome, ele não vai permitir que eu continue. Se eu vier aqui e digitar o meu nome, e der um Enter, agora ele permite que eu continue. Então, olha como que é poderoso você entender o conceito do while. Ele te permite que você faça várias questões. Bacana, certo? Então, o que nós temos feito até agora é usar condições para que o nosso laço while seja interrompido somente quando ele atingir uma determinada condição, que é o que nós temos aqui. Agora, um outro conceito muito comum que você irá encontrar é de usar o conceito de contadores, que nós já demos até uma passada aqui em cima, né, no código que nós tínhamos anteriormente. Nós começamos a usar aqui, mas eu quero explicar um pouco melhor isso agora. Contadores dentro do while. Vamos imaginar a seguinte situação, que você quer ser avisado quando for a hora de ver o pôr do sol, e vamos supor que o pôr do sol inicia às 17 horas da tarde. Então nós temos que criar a condição que estará contando de hora em hora, e a cada hora passada nós iremos adicionar mais uma hora até chegar às 17. E quando for às 17 horas, nós imprimimos hora de ver o pôr do sol. Ou seja, eu quero ser avisado às 17 horas do pôr do sol, contar de hora em hora até chegar às 17 horas. Lembrando que eu estou usando aqui o método 5Qs, tá? Basicamente, ao chegar às 17 horas, exibir hora de ver o pôr do sol. Então vamos aqui. Como que eu faria isso? Primeiro, nós precisamos de uma variável que nós chamamos de contador, que é uma variável que irá controlar o fluxo da execução. No nosso caso, essa variável será a variável horário. Então, o horário será igual a 0 inicialmente. Enquanto o horário for menor que ou igual às 17 horas, eu vou imprimir o horário e vou pegar o horário e somar mais um. Então, horário igual a horário mais 1. Assim que ele terminar de executar aqui, isso quer dizer que nós estamos às 17 horas. Então, eu posso sair do laço de repetição e imprimir na tela hora de ver o pôr do sol. Ok, vamos rodar isso aqui. Deixa eu só excluir esse código anterior. Clicar aqui para rodar. E olha o que aconteceu. Ele contou de 0 até 17. E chegando às 17 horas, ele disse hora de ver o pôr do sol. Então, olha que interessante você ter a questão de contador. O contador é uma forma de você controlar o laço while, sendo que a cada iteração, ou seja, a cada vez que ele passa aqui dentro do laço de repetição, nós iremos incrementar ou modificar de alguma forma a variável que está marcando algo para a gente. E nesse caso, o contador está marcando a hora para nós.
Ok, vamos agora a um cenário real, onde nós teremos que criar um gerenciador de login simples. O problema é o seguinte: crie um gerenciador de login simples com o máximo de 3 tentativas. Nós teremos apenas um único usuário e senha permitido. O usuário será Jonathan e a senha será senha 123. Após 3 tentativas, se o usuário estiver errado, exibir aguarde 30 minutos antes de tentar novamente. Se acertar o usuário e senha antes disso, exibir login feito com sucesso. Aqui eu vou exibir alguns conceitos novos, então eu quero que você apenas me ajude a fazer o método 5Qs. Esse sim você irá me ajudar e depois eu vou te mostrar como transformar isso aqui em código. Então vamos lá. Você já fez um sistema de login antes? Você já validou senha, validou usuário antes? Nós já tivemos alguns exemplos aqui, mas se você não tivesse feito isso, você teria que ir atrás aqui, né, e investigar um pouco mais para que você entenda completamente aquele problema. Agora vamos falar sobre os dados de entrada. O que eu preciso para validar o login de alguém? Então eu preciso do usuário, eu preciso da senha e basicamente esses são os dados de entrada. O que eu devo fazer com esses dados acima? Verificar se o usuário é Jonathan e verificar se a senha é senha 123. Quais são as restrições desse problema? O usuário possui apenas 3 tentativas. Qual é o resultado esperado? Se o usuário acertar o usuário e senha antes de 3 tentativas, exibir login feito com sucesso. Se o usuário não acertar antes das 3 tentativas, exibir favor aguardar 30 minutos antes de tentar novamente. Ok. E agora qual é a sequência de passos a ser feita para chegar nesse estado esperado? Nós devemos inicialmente receber um usuário, receber uma senha, verificar se o usuário é Jonathan, depois verificar se a senha é senha 123, que são os nossos requisitos, certo? Se você olhar aqui no problema. E após 3 tentativas, permitir 3 tentativas do usuário. Após 3 tentativas, se ainda não tiver acertado, o usuário e senha, exibir, favor, aguardar 30 minutos antes de tentar novamente. Se em algum momento antes das 3 tentativas ele acertar, o usuário acertar a combinação de usuário e senha, exibir login feito com sucesso. Ok, esse é o nosso algoritmo, agora nós iremos transformar isso em código. Ok, vamos aqui definir algumas variáveis que irão iniciar como vazio, né, porque nós iremos preencher essas variáveis, e para preencher uma variável, ela precisa existir. Então vamos criar aqui algumas variáveis usuário, como vazio, senha, como vazio, e tentativas inicialmente como 0. Ok, agora como que eu faço essas comparações usando o while? Nesse caso, eu faço da seguinte forma: while usuário for diferente de Jonathan. E agora, como eu quero mais do que uma condição, eu uso a palavra-chave and, que quer dizer e. Então, primeira condição e segunda condição. Qual que é a segunda condição? E que a senha seja diferente de senha 123. Então, enquanto o usuário for diferente de Jonathan e a senha for diferente de senha 123, recebi o usuário, recebi a senha, verificar se o usuário é Jonathan, verificar se a senha é 123, eu preciso permitir 3 tentativas. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, né, essa primeira condição entre parênteses, digitei o usuário errado aqui, usuário. Primeira condição entre parênteses, nós iremos verificar se o usuário e senha está correta, e, então, and, tentativas, o número de tentativas for menor do que 3. Então aqui eu coloquei todas as possíveis condições que nós havíamos colocado no nosso pseudocódigo. Então, enquanto a pessoa não tiver passado o usuário e senha correta, nós iremos pedir que ele informe o usuário e senha. Então, usuário é igual a input, digite seu usuário. E nós iremos também pedir a senha. Então, senha é igual a input, digite sua senha. E como cada vez que ele tenta fazer isso aqui, nós temos que contar uma tentativa. Então eu venho aqui e faço tentativa igual a tentativa mais 1. E se você quiser fazer a versão encurtada desse mesmo código, é só você fazer um mais igual, certo? O mais igual ele faz exatamente a mesma coisa. Então beleza, aqui nós temos a primeira parte da condição, só que nós temos aqui
né, essas outras duas aqui, ó. Após 3 tentativas, se ainda não tiver acertado o usuário e senha, exibir, favor aguardar 30 minutos antes de tentar novamente. Então vamos criar aqui uma condicional que faz exatamente isso fora do nosso laço de repetição. Eu venho aqui e faço o seguinte: if usuário diferente de Jonathan and senha diferente de senha 123, eu exibo na tela, aguarde 30 minutos antes de tentar novamente. Em caso contrário, nós assumimos que ele digitou corretamente, eu imprimo na tela login feito com sucesso. Só uma pequena correção aqui, pessoal. Eu digitei usuário errado, deixa eu corrigir isso aqui. Ok, beleza. Se você chegou até aqui, digita aqui embaixo nível 4 Python. Então olha que legal, pessoal. Você acabou de criar um sistema de login simples. Claro que no sistema real você usaria um banco de dados aqui, porém o fundamento que você acabou de pegar é literalmente a mesma coisa que você faria em um sistema real. Então parabéns que você conseguiu dominar mais um conceito extremamente importante de laços de repetição, no caso do while. Nessa aula, iremos falar sobre listas, que é um dos tipos de coleções mais usados no Python e que são uma das principais estruturas de dados que são utilizadas aí para criar programas no seu dia a dia. Então nessa aula eu vou te mostrar uns pequenos detalhes que eu não mencionei na aula anterior, mas que são fundamentais para fazer os projetos que eu vou te mostrar nas próximas aulas. Então vamos começar aqui. Bom, como eu já mencionei na aula anterior, para criar uma lista você pode definir aqui um nome, abre e fecha colchetes, e aqui dentro você pode passar valores para essa lista, certo? Agora, o que eu não te mostrei é que você pode também acessar individualmente cada um desses valores através de um conceito chamado de índice. O que seria esse índice? Bom, vamos lá. Um índice é o seguinte: se eu colocar essa lista aqui, para acessar o primeiro valor dessa lista, você poderia digitar 0, para acessar o segundo valor, digita 1, e para acessar o terceiro valor, 2. Por que isso? O índice é basicamente o nome da referência que o computador usa para acessar qualquer parte da lista, como esses números aqui. E especificamente no Python, você sempre começa a contar o índice a partir do 0. Por isso que para acessar o primeiro valor, você usa 0 e não 1. Vamos ver isso aqui na prática. Se eu imprimir na tela print, preços, indexado de 0 e der um play, ele mostra pra gente 20, porque o valor dentro do primeiro índice é esse aqui. Se eu mudar para 1, nós temos o número 50. Se eu mudar para 2, nós temos o número 100. E o índice sempre será um valor numérico, tá? Mesmo que eu tivesse, por exemplo, aqui uma outra lista com o nome de países, por exemplo, aqui, ó, Brasil, Estados Unidos e México. Se eu quisesse acessar aqui o valor correspondente aos Estados Unidos, qual o índice que eu deveria colocar aqui ao colocar nomes indexados de índice 0, índice 1 ou índice 2? O que você acha? Bom, nesse caso eu coloco o índice 1, porque nós temos aqui o índice 0, índice 1, índice 2. E se rodar, nós podemos confirmar aqui na tela, ele imprimiu EUA, ou seja, Estados Unidos. Então aqui estamos acessando índice, acessando por índice, e aqui também. Só que existe uma forma de encontrar o índice de forma automática. Como que você encontra o índice de forma automática? O Python possui uma função chamada index. Então, se eu quisesse, por exemplo, encontrar aqui qual que é o índice dos Estados Unidos, eu poderia fazer o seguinte: print nomes.index, e aqui eu passo o valor, EUA, do qual ele deve retornar o índice que está dentro deste valor aqui. Se eu der um play, ele imprimiu aqui 1 na tela, o que está correto porque nós já verificamos aqui que o valor 1 é o valor que nós queríamos acessar para acessar aqui Estados Unidos. E lembrando, uma lista pode ter vários tipos de valores diferentes, tá? Você poderia ter aqui um valor numérico, você poderia ter aqui um valor booleano, não importa, as listas no Python são dinâmicas, certo? Agora vamos falar aqui sobre como que você pode manipular uma lista, tá? Manipular uma lista adicionando novos itens a essa lista, com base na informação que o usuário te passou. E eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque nós estamos em um curso introdutório, e se você está buscando uma especialização em Python, eu ensino em extremo detalhe como fazer isso na minha formação Especialização em Python, que faz parte dos cursos que você recebe ao entrar na minha comunidade Deve Aprender. Se você deseja trabalhar profissionalmente com Python e aprender a ganhar dinheiro com isso, entre no primeiro link que está na descrição e deixa eu te ajudar através da minha comunidade. Então vamos aqui, como que eu posso adicionar um novo valor na lista? Vamos imaginar aqui que eu tenho alguns salários dentro dessa lista. Eu vou pedir para o usuário me informar um novo salário, qual é o seu salário, e vou converter essa informação para float, né, caso o valor seja um valor decimal, e vou receber aqui como salário usuário. Ok, para adicionar esse valor à lista,
basta fazer um salários, ou seja, o nome da lista, ponto, append, abre e fecha parênteses, e aqui eu coloco o salário do usuário. E para confirmar que funcionou, eu posso imprimir aqui na tela todos os salários. Vamos dar aqui um play. Qual é o seu... Deixa eu rodar mais uma vez, porque ele ficou quebrado ali, né? Deixa eu rodar mais uma vez. Qual é o seu salário? Vou colocar aqui 10 mil, dar um Enter, e pronto, ele exibiu aqui que meu salário é 10 mil, certo? Claro que o ideal seria você colocar um espaço aqui, né? Para que ele não fique colado com o terminal. E se eu rodar mais uma vez, agora ele não cola ali, né? Não fica colado a sua informação. Beleza. Então agora vamos a um problema real. Ok, vamos aqui ao nosso problema. Gastos totais com pagamento de salários. Dado uma lista de salários, calcule o total pago a todos os funcionários. Ok, então vamos lá. Como que você pode fazer isso? Isso é algo relativamente simples. Então vamos aqui aos dados de entrada. Quais são os dados de entrada? Lembrando que eu recomendo que você pause o vídeo e tente fazer essa parte aqui do algoritmo sozinho para que você pratique de fato e não fique só vendo eu fazer aqui, tá? Então tente dar um pause aí, tenta fazer por conta própria e depois volta aqui para ver como que eu fiz. Ok? Já tentou aí? Então vamos aqui. Quais são os dados de entrada necessários? Eu preciso da lista de salários. O que eu devo fazer com esses dados? Eu devo somar um com o outro até finalizar a lista de salários. Quais são as restrições desse problema? Tem alguma restrição clara? Bom, a única restrição que eu consigo imaginar é que nós precisamos, né? Precisamos de uma lista com, no mínimo, 2 salários. Se não tem 2 salários, eu não consigo fazer uma soma. Qual é o resultado esperado? Exibir a soma de todos os salários. Ok, qual é a sequência de passos a ser feita para chegar ao resultado esperado? Nesse caso, eu preciso receber uma lista de salários e eu preciso somar cada valor da lista até obter o total. E, finalmente, eu preciso exibir o total gasto com pagamentos de salários. Ok, vamos então fazer isso aqui agora na prática. Ok, eu tenho aqui uma lista de salários. Como que nós podemos calcular aqui o total? Bom, nesse caso eu vou iniciar aqui uma variável chamada de total e definir como 0. E para calcular o total, eu preciso passar por cada valor. Para isso, nós podemos usar um laço de repetição for salário em salários, que é a nossa lista de salários. Eu faço o quê? O total será igual ao total, que inicialmente é 0, mais o salário que nós estivermos passando naquele momento. Isso quer dizer que a cada momento que eu rodar esse código, ele irá pegar o salário atual, por exemplo, esse aqui, mais o total, que inicialmente será 0. Isso quer dizer que na primeira vez que ele rodar isso aqui, nós teremos 2.500. Na segunda vez, ele deve fazer 2.500 mais 900. Na terceira vez, ele irá pegar o resultado disso, né? Então, se eu pegar aqui 2.500 mais 900, nós temos 3.400. Depois ele irá fazer 3.400 mais 5.000. Então, 3.400 mais 5.000, 8.400. 8.400 mais 7.500. 8.400 mais 7.500. O valor final é 15.900. Então, 15.900 é o valor que nós esperamos aqui, certo? Deixa eu colocar esse comentário aqui para ficar mais fácil. E, finalmente, eu vou exibir esse total fora do meu laço de repetição. Somente fora do laço de repetição. Então, eu dou um Enter, Backspace, e aqui eu imprimo o total. Então, antes de rodar isso aqui, deixa eu só comentar esses códigos aqui. Ok, vamos rodar aqui agora. E, assim como nós havíamos calculado na calculadora, ele fez exatamente a mesma coisa e chegou exatamente ao mesmo resultado. Bom, você acabou de ver como usar variáveis, condicionais, laços de repetições e finalmente listas. Se você chegou até aqui, parabéns, digita aqui embaixo o nível 5 Python. E na próxima aula eu vou te mostrar como você pode colocar tudo isso em prática em um projeto real chamado fatorial de um número. Vejo você lá. Bom, chegou a hora de você aplicar tudo que você aprendeu até agora. Eu vou pegar problemas de situações que você talvez não tenha resolvido antes para que você realmente se desafie e verifique se você aprendeu de fato o que eu te passei até agora, beleza? Nós vamos começar aqui com o problema fatorial de um número. E o problema é o seguinte: crie um programa que recebe um número e imprime o seu fatorial. Aqui pode ser simples ou pode ser complexo, dependendo do quanto você sabe sobre um fatorial. E eu peguei especificamente fatorial porque
muitas pessoas não têm esse conhecimento de fatorial, e aqui você vai ter que aplicar o método 5Qs de analisar criticamente e descobrir se você entende ou não como resolver isso. É comum que você não entenda, e se você não souber, aqui vem o caso, né, de você buscar mais informação ou investigar mais sobre isso. Hoje é muito simples com tecnologias como o ChatGPT da vida, ou até mesmo o Google, você poderia abrir uma aba anônima aqui no ChatGPT e pesquisar o seguinte: como é feito um cálculo de fatorial? Apenas explique, não mostre código. E nós não queremos a resposta do código, eu quero saber como que é feito o cálculo do fatorial. Então aqui ele está te dando uma explicação, né, sobre como que funciona o cálculo do fatorial. E o interessante é que ele não te deu o código, então você tem a explicação, né, porque é normal que você não tenha conhecimento sobre algo, você vai ter essa situação acontecendo com você várias vezes na programação, você chegar a um problema que você ainda não sabe resolver, porém, após pesquisar o suficiente, você vai descobrir como fazer, e o seu único trabalho real é de transformar essas informações de texto em um código real Python, certo? Então, vamos voltar aqui. Eu recomendo que você dê um pause agora e tente fazer todo esse exercício, tanto a parte do método 5Qs, como o código em si, antes de ver como que eu resolvi, para que você, de fato, pratique o que eu estou te passando aqui. Então, dê um pause, tente fazer e depois volte para ver como que eu resolvi esse desafio. Então, beleza, vamos dizer que eu já resolvi essa primeira parte, eu já sei como que é feito o cálculo de fatorial. Se você olhar a explicação do próprio ChatGPT, tá muito boa aqui, né? O cálculo do fatorial é feito multiplicando um número inteiro positivo por todos os seus antecessores inteiros positivos até chegar ao número 1. Ele até te dá um exemplo aqui que o fatorial de 5 seria basicamente você calcular 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que te daria 120. 120 é o fatorial de 5, certo? Então vamos lá. Quais são os dados de entrada que nós precisamos aqui? Nós precisamos de um número inteiro e positivo. O que eu devo fazer com esses dados? Devo calcular o fatorial. Quais são as exceções desse problema? Nós já sabemos que o número deve ser inteiro e o número deve ser positivo. Ok. Qual é o resultado esperado? Que o fatorial do número informado seja exibido na tela. Ok, agora vamos à sequência de passos necessárias para realizar essa operação. Como que eu faço isso de fato? Nesse caso, devo receber o valor do usuário, verificar se é um número positivo e inteiro. E como eu sei que fatorial é um tema que às vezes muitas pessoas não conhecem, eu vou explicar para vocês mais uma vez aqui na prática esse algoritmo e já vou colocar também as instruções para vocês, tá? Fatorial, pessoal, se você pegar, por exemplo, fatorial de 5 ou de qualquer número que você quiser, tá? 5, 10, 20, 30, não importa. Ele pode ser feito tanto de trás para frente, o cálculo. E o que eu estou falando de trás para frente? Você fazer isso aqui, ó. Você fazer, por exemplo, se fosse o fatorial de 5, 5 vezes 4, resultado disso vezes 3, resultado disso vezes 2, resultado disso vezes 1. Ou você poderia também fazer de frente para trás, né? Que seria você fazer o cálculo iniciando 1. Então você poderia fazer 1 vezes 2, resultado disso vezes 3, resultado disso vezes 4, resultado disso vezes 5. E aí você tem que escolher qual desses você vai usar. O mais fácil de fazer é esse aqui, tá? Você faz um cálculo linear. Você inicia por um valor e finaliza quando você chegar em outro valor. E tanto faz você usar um como o outro, isso porque existe uma regra na matemática que diz que a ordem dos fatores não muda o produto, que quer dizer que não muda o resultado, tá? Então você pode fazer tanto assim como assim. Nós iremos fazer dessa forma aqui, e por esse motivo, sabendo que eu irei fazer dessa forma, basicamente o que eu tenho que fazer é o seguinte: pegar o valor do fatorial e multiplicar iniciando por 1 até o valor do fatorial, somando o resultado anterior até chegar no último cálculo, que será determinado através do valor do fatorial. E finalmente eu devo, se você for colocar aqui, nós temos o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e finalmente o último passo, que é exibir o valor na tela, certo? Então vamos aqui, eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Ok, eu vou iniciar aqui dizendo: digite o fatorial que deseja calcular. Vou guardar essa informação em uma variável que eu vou chamar de número. Como isso aqui deve ser um valor inteiro, eu já vou converter aqui para inteiro, certo? Beleza. Então esse aqui, então nós recebemos o valor do usuário. O próximo é verificar se é um número positivo e inteiro. Para isso nós podemos usar uma condicional. Então if número maior que 0, ou seja, se ele é maior que 0, ele tem que ser positivo. And, então eu quero mais uma condição aqui, que é o tipo, então type, que nós já vimos ali no início desse curso,
o tipo de número for igual a inteiro, que nós mostramos lá no início também, eu vou definir que o fatorial é igual a 1. Por que isso? Lembre-se que nós iremos calcular do valor 1 até o valor do número do fatorial. Aqui eu tenho um exemplo de 5, por exemplo. Então, como nós iremos calcular do número 1 até o valor do fatorial, eu sempre defino que o fatorial irá iniciar como 1. Esse é o motivo do fatorial estar como 1 aqui. Na sequência, eu faço o quê? Um laço de repetição para passar de todos os números, iniciando por 1, até o número que foi informado pelo usuário, que será o nosso número de fatorial. Então eu faço for item in range, eu inicio com 1, e eu vou até o número que foi informado, mais 1. Por que isso, Jonathan? Não entendi. Porque lembre-se, o range ele não inclui o último valor. Então se eu quero calcular o fatorial de 5, se eu não tivesse esse número aqui, ele faria o cálculo de 1 até 4 só. Então nós colocamos o mais 1 para que ele inclua o último valor também. Então, ok, aqui dentro eu tenho que fazer o quê? Eu faço fatorial é igual a fatorial vezes item. Isso porque nós queremos calcular do 1 até o valor que foi informado dentro de número. Ou seja, o que vai acontecer quando eu rodar esse código aqui? Vamos ver aqui na prática como que isso funcionaria, para que fique bem claro para você. Ok, vamos supor que eu pedi o fatorial de 5, tá? Fatorial de 5. Qual é o primeiro cálculo que será feito aqui? Eu farei o fatorial, que inicia como 1, vezes o primeiro item, que será 1. Então eu faço literalmente 1 vezes 1, que dá 1. Ou seja, agora meu novo valor de fatorial é 1. Então o próximo cálculo é 1 vezes o próximo valor, que é 2. Então, nosso fatorial agora é 2. Eu continuo fazendo 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. O próximo cálculo é 6 vezes 4. Opa, minha câmera pifou, mas estou de volta. 6 vezes 4 é 24. E finalmente, 24 vezes 5 é igual a 120. Ou seja, exatamente o que nós tínhamos calculado aqui anteriormente, nós sabemos que o resultado disso aqui tem que dar 120. Ou seja, é exatamente o cálculo que nós precisamos. E para ficar bem claro, eu posso até imprimir na tela aqui em tempo real, enquanto isso aqui estiver acontecendo. Vou imprimir aqui um string formatado, onde eu coloco aqui o fatorial vezes o item, para que nós possamos ver em tempo real. E após finalizar, eu imprimo aqui na tela o fatorial. Então assim nós iremos conseguir ver em tempo real. E finalmente, após finalizar o laço de repetição, eu imprimo aqui na tela uma mensagem personalizada que diz o seguinte: o fatorial de, e aqui eu pego o número que foi passado para mim, e aqui eu pego o valor fatorial que foi calculado no laço de repetição acima, certo? Finalmente, se a pessoa passar um valor aqui que não é positivo, eu posso colocar aqui no caso contrário, então else, favor, informar apenas números inteiros positivos. Então, se alguma dessas condições não for verdadeira, ele irá cair aqui no nosso caso contrário. E assim, nós finalizamos aqui. Vamos então rodar aqui esse código para ver se está funcionando corretamente. Vou dar aqui um play. Digite o fatorial que deseja calcular. Vamos colocar 5 que a gente já conhece. Dar um Enter. Opa, eu digitei errado aqui. Número. Seria número. Deixa eu rodar mais uma vez aqui. Vamos colocar aqui no número 5. Dar um Enter. Então ele diz aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Ou seja, está exibindo todo o cálculo que é feito e confirma pra gente que o fatorial de 5 é 120. Se eu rodar mais uma vez e colocar qualquer outro número aqui, como 10, ele irá exibir todos os passos necessários para chegar no fatorial daquele número, certo? Esse é o tipo de exercício que desenvolve o raciocínio lógico aplicado a problemas reais. E embora o foco desse curso aqui não seja te ensinar a dominar tudo o que existe no Python, você já aprendeu conceitos importantíssimos que podem ser usados em outras linguagens de programação. E se você chegou até aqui, digita aqui embaixo nível 6 Python. E na próxima aula, nós vamos ver um exemplo bem mais leve, mas igualmente útil, chamado de chute o número, que vai te ajudar a reforçar a prática de entrada de dados, comparações e laços de repetições. Vejo você lá. Ok, vamos aqui ao projeto número 2, que é o seguinte: chute o número. Quero que você escreva um programa que, ao iniciar, gere um valor aleatório de 1 a 10 e permita que o usuário chute números até acertar o valor gerado. O programa deve informar se o chute foi maior, menor ou igual ao valor aleatório gerado no início do programa. Ok, então vamos aqui ao método 5Ks, que pede que você analise criticamente esse problema. Você já sabe resolver esse problema? Você tem alguma noção sobre como fazer isso? Tem alguma parte desse problema que você ainda não entende? Se tiver, como por exemplo, como que você gera um valor aleatório no Python? Talvez você não saiba fazer isso. E é normal, eu espero que você não saiba mesmo, porque a ideia é que você consiga quebrar a cabeça e resolver problemas que você ainda não resolveu anteriormente, usando essa questão aqui de pesquisar. Então, como que você gera um valor aleatório no Python?
Se você não sabe, você poderia literalmente entrar no Google e pesquisar como gerar um valor aleatório no Python. Pesquiso aqui e pronto, nós temos exemplos aqui gerados por IA, inclusive, né, que hoje facilita bastante essa questão de você entender como fazer algo. Então, basicamente, você tem que usar o módulo random e você pode gerar um valor aleatório usando a função rand.randint a e b. E aqui você poderia passar um valor mínimo e um valor máximo. Para ele gerar, por exemplo, um valor aleatório de 1 a 10, você passaria 1 e depois 10. Então ele geraria um valor entre 1 a 10 de forma aleatória. Ou seja, em poucos segundos nós descobrimos como fazer a geração de valor aleatório usando a própria ferramenta de pesquisa. Então, com essas informações em mente, quais são os dados de entradas necessários? O número, tá? Então você precisa do número, que é o chute do usuário. O que eu devo fazer com esses dados? Comparar com o valor aleatório que foi gerado e verificar se o usuário chutou o número correto. Quais são as restrições desse problema? Quais são as restrições? A única restrição que eu consigo imaginar é que o valor aleatório tem que ser de 1 a 10 e tem que permitir que ele chute quantas vezes for necessário. Então, essas são as restrições. O número aleatório deve ser entre 1 e 10. O usuário deve poder chutar o número quantas vezes for necessário. Qual é o resultado esperado? Exibir se o valor que o usuário passou está abaixo, acima ou igual ao valor gerado. Ok. E agora, qual é a sequência de passos necessários para chegar nesse resultado esperado? Então vamos lá. Ok, lembrando que nós queremos gerar um valor aleatório de 1 a 10 e permitir que o usuário chute números até acertar o valor, e o programa deve informar se o chute foi maior, menor ou igual ao valor aleatório gerado no início. Ou seja, o nosso primeiro passo aqui é o quê? Gerar um valor aleatório de 1 a 10. Depois disso, permitir que o usuário chute um número. Na sequência, informar se está abaixo, acima ou igual ao valor gerado. Se o usuário errar, permitir que ele tente novamente até acertar. Então, esse é o nosso pseudocódigo, certo? Vamos agora escrever o código Python que faz exatamente isso. Para gerar valores aleatórios, você tem que usar a biblioteca random. Então, você pode fazer aqui um import random e fazer um random.randint de 1 a 10 e eu guardo esse valor dentro de uma variável chamada de valor aleatório. E agora eu faço o quê? Bom, como eu quero controlar que isso aqui rode até que a pessoa acerte, esse é um caso para eu usar o laço de repetição while. E o laço de repetição while, normalmente quando você usa ele, você tem uma variável de controle, um contador, né? Ou uma variável de controle. Nesse caso, eu vou criar uma variável chamada de acertou, igual a falso. Vamos inicializar como falso, porque a pessoa nem tentou chutar ainda, então não faz sentido começar como verdadeiro. Então agora, enquanto, ou seja, o while acertou for igual a false, enquanto isso aqui estiver falso, nós iremos pedir do usuário um chute. Chute um número. Eu guardo essa informação em uma variável que eu vou chamar de chute. Ok, eu recebi o chute do usuário, nós temos que converter isso aqui para um valor numérico, certo? Então eu coloco int aqui. Nós podemos fazer a comparação inicial, que é o seguinte. If chute maior que valor gerado, ou valor aleatório, na verdade, imprime na tela, chute um valor mais baixo, porque ele chutou um valor muito alto, certo? Caso contrário, se ele chutar um valor menor, né, abaixo do valor aleatório, eu posso dizer chute um valor mais alto. E finalmente, se nenhuma dessas questões são verdade, eu posso assumir que ele acertou. Então eu digo, você acertou. E aqui, como a pessoa acertou, eu preciso definir que acertou é igual a true. Isso quer dizer que ele vai parar de rodar esse laço de repetição, certo? Vamos rodar aqui agora e ver se funciona. Vou dar aqui um run, chute um número, deixa eu chutar aqui 6. Chute um valor mais alto, 7, 8. Você acertou e ele parou o programa. Esse é o tipo de projeto que você deve refazer do zero várias vezes até você internalizar completamente a lógica. Com a prática, a lógica se torna natural e você começa a enxergar como criar programas úteis com decisões e interações. E se você chegou até aqui, digita aqui embaixo nível 7 Python. E na próxima aula nós vamos resolver o último projeto, medidor de velocidade. Tá pronto para isso? Ok, chegamos ao projeto número 3, o medidor de velocidade, que é um projeto onde você irá usar praticamente todos os conceitos que nós aprendemos até agora
para criar basicamente a mesma funcionalidade de um radar que você vê aí nas ruas, beleza? Então vamos aqui dar uma olhada em como que vai funcionar isso aqui. Ok, o projeto é o seguinte: crie um programa que receba do usuário um valor que represente a velocidade em uma via cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Com base nesse valor, o programa deve informar se o motorista levou uma multa leve, grave ou gravíssima. E aqui nós temos as regras. Se a velocidade estiver abaixo ou igual a 80 km, exiba não houve multa. Se estiver até 10 km acima, exiba levou multa leve. Se estiver entre 11 a 20 km acima, exiba levou multa grave. Se estiver acima de 20 km da velocidade máxima, no caso, exiba levou multa gravíssima. Então, nós temos todas as regras aqui. Eu vou te passar agora o método 5Qs e nós iremos montar isso aqui juntos. Ok, vamos lá. Quais são os dados de entrada necessários? Nesse caso, para fazer o cálculo, eu só preciso da velocidade. Então, velocidade, obter a velocidade do usuário. O que eu devo fazer com esses dados? Calcular qual é o tipo de multa que o usuário irá receber. Quais são as restrições desse problema? Bom, nós já temos as restrições aqui, né? Eu não vou refazer isso do zero, eu basicamente vou só copiar mesmo. Essas são as restrições, tá? Basicamente as regras que você deve respeitar. Então, eu vou só colar essas regras aqui, porque é basicamente o que nós temos que respeitar nesse caso. Qual o resultado esperado? Exibir qual foi o tipo de multa, quando houver, para o usuário. Fechou. Qual é a sequência de passos necessárias, né, que você tem que fazer para chegar nesse resultado? Ok, eu devo primeiro receber a velocidade. Na sequência, eu preciso eu vou literalmente copiar isso aqui porque já está muito pronto isso aqui, né? Você tem que literalmente fazer essas comparações. Se estiver a tal velocidade, exiba tal multa. Se estiver a tal velocidade, exiba tal multa. Então, isso aqui literalmente eu vou copiar, porque o conceito será literalmente o mesmo. Inclusive, se você já consegue fazer isso aqui por conta própria, dá um pause agora e tenta fazer esse exercício aqui por conta própria e depois volte aqui para ver como que eu resolvi ele. Ok? Já tentou aí? Vamos lá então. Primeiro devo resolver. Ok, primeiro nós iremos receber a velocidade. Então, vamos fazer aqui o input. Digite a velocidade. E eu vou receber isso aqui já convertendo para um float, tá? Que é um valor decimal, porque a pessoa pode estar a 25, pode estar a 105,5 por hora. Então, vou guardar aqui dentro de uma variável chamada de velocidade. Qual que é a velocidade máxima? Eu tenho que definir isso aqui agora, né? E para saber se a pessoa está abaixo ou acima de velocidade máxima, eu tenho que saber qual que é a velocidade máxima. Nós especificamos aqui que deve ser 80 por hora. Então eu venho aqui e crio uma variável chamada de velocidade máxima e coloco 80 como valor máximo. Vamos agora fazer essas comparações aqui. Se estiver abaixo ou igual a 80, não houve multa. Então, if velocidade for menor ou igual a 80, então if velocidade for menor ou igual à velocidade máxima, eu exibo não houve multa. Então nós entendemos que basicamente aqui o que está acontecendo é que qualquer valor de 0 até 80 não tem multa. Na sequência, nós temos aqui se estiver até 10 km acima, ele leva uma multa leve. Para isso eu posso criar aqui um if velocidade for menor que ou igual à velocidade máxima mais 10. Por que isso? Porque basicamente, né, 2 pontos, porque basicamente eu estou fazendo o quê? Eu estou contando aqui de 81 até 90. E nesse caso, ele tem que fazer o quê? Levar uma multa leve. Então eu venho aqui e coloco print, levou multa leve. Na sequência, eu faço um if, aqui eu tenho que estar de 11 a 20 km acima da velocidade máxima, então eu faço velocidade menor ou igual à velocidade máxima mais 20, o que quer dizer que basicamente estou fazendo aqui, né, um 91 até 100, nesse caso ele leva uma multa grave, Enter e Tab, e aqui eu dou um print, levou multa grave, e finalmente, se ele não levou uma multa normal, se ele não levou uma multa leve, e se ele não levou uma multa grave, só tem uma única possibilidade, que nesse caso eu coloco no else, que é de uma multa gravíssima, que aqui seria acima de 100 por hora. Ok, vamos testar isso aqui, vou dar um play, digite velocidade, vamos dizer que eu estou a 80, na verdade 70 por hora. Não houve multa, correto. Ok, velocidade 85. Multa leve, ok, correto. Velocidade 95. Multa grave, perfeito. E eu tô indo agora a 200 por hora. Ou, multa gravíssima. Já está pronto para virar um agente de trânsito? Então com esse último projeto você já tem uma boa base de Python. E agora, o que você deve fazer?
parabéns por ter chegado até aqui. E agora que você já tem uma boa base de Python, você deve estar se perguntando, o que eu faço agora, né? Como que eu faço para praticar mais? Como que eu faço para colocar minhas habilidades em prática? Como que eu faço para entrar de fato no mercado, para conseguir ganhar dinheiro com Python como programador Python? Se você gostou de aprender comigo e gostaria da minha ajuda para te guiar num caminho que foi literalmente testado e aprovado por milhares de alunos, eu tenho uma comunidade onde eu não só ensino Python, mas também te dou acesso a um grupo de networking com alunos, suporte de dúvidas de segunda a sábado e acesso aos meus principais cursos de Python e carreira que você precisa para começar do zero e se tornar um programador Python lucrativo. Para conhecer a minha comunidade, clica no link na descrição e eu te vejo lá. E se você gostou de todo o esforço que eu coloquei nesse curso, me conta aqui embaixo como que foi aprender comigo pela primeira vez.